Você sabia que o sistema bancário global é uma máquina que gera crises? Crises que, de tanto se repetir, deixaram de ser coincidência. Elas são uma consequência direta de um sistema que precisa delas para existir. Mas por que isso acontece? Porque parece que, quanto mais tentamos evitar, mais as crises econômicas continuam. O que você vai descobrir neste vídeo vai mudar sua percepção sobre o que é a verdadeira economia global. Prepare-se para entender como esse sistema funciona e por que ele nunca vai parar de colapsar. Tudo isso em 12 minutos. O sistema bancário global não é simplesmente uma rede de bancos por aí. Ele é, na verdade, uma máquina de criação de dinheiro. Quando você coloca seu dinheiro em uma conta bancária, o banco não o deixa guardado esperando. Não, ele o empresta a outras pessoas ou empresas, e com isso, cria mais dinheiro. Esse é o conceito de criação de crédito. Quando você faz um depósito, o banco só precisa manter uma pequena parte desse valor em reserva, o resto é emprestado. Isso se chama reserva fracionária, e é a base do funcionamento do sistema bancário. Vamos supor que você deposite R$ 1.000 no banco. O banco pode emprestar, por exemplo, R$ 900 para outra pessoa. Quando essa pessoa paga o empréstimo, o banco pega esse dinheiro e empresta de novo, criando mais crédito na economia. O sistema funciona como uma máquina que não para de multiplicar o dinheiro que não existe de fato. É aí que o sistema começa a se complicar. Cada empréstimo feito cria uma dívida. Esse dinheiro que o banco cria precisa ser pago, e essa dívida alimenta o sistema, sem que ninguém perceba. Quando as dívidas não são pagas, o sistema entra em colapso. E aqui entra o primeiro grande problema. O sistema depende de mais dívidas para continuar funcionando. Quando as dívidas falham, o sistema começa a desmoronar. Agora que você entende como o sistema bancário cria dinheiro por meio do crédito, é hora de falar sobre os bancos centrais. Eles são as grandes autoridades monetárias que controlam o fluxo de dinheiro na economia, como o Federal Reserve nos Estados Unidos ou o Banco Central Europeu. O papel desses bancos é tentar manipular as taxas de juros e controlar a oferta de moeda, ou seja, eles regulam a quantidade de dinheiro que circula em um país ou região. Eles fazem isso principalmente ajustando as taxas de juros, que é o custo do dinheiro. Quando as taxas de juros estão baixas, o dinheiro fica mais barato para ser emprestado. Isso incentiva o crédito e expande a economia. No entanto, quando as taxas de juros sobem, o crédito se torna mais caro, desacelerando o crescimento econômico e até mesmo provocando uma recessão. Esse ajuste de taxas de juros é a principal ferramenta que os bancos centrais usam para tentar controlar a economia e evitar que ela desande. Mas aqui está o problema. Essa expansão artificial da economia por meio de taxas de juros baixas cria o que chamamos de bolhas de crédito. Ou seja, a economia começa a crescer de forma insustentável, alimentada por empréstimos baratos e um excesso de crédito no mercado. Com o tempo, essas bolhas estouram, e quando isso acontece, a economia entra em colapso, uma crise econômica começa a se formar. Então, os bancos centrais se veem obrigados a fazer mais do mesmo, cortar taxas de juros novamente e injetar mais dinheiro para tentar salvar o sistema. Mas cada vez que isso acontece, a economia se torna mais vulnerável a novas crises. Agora que você entende como o sistema bancário e os bancos centrais alimentam a economia com mais crédito e como isso gera bolhas, vamos dar uma olhada em como essas crises econômicas acontecem de fato. Acontece que as crises não são acidentais. Elas são o resultado de um sistema que precisa delas para continuar operando. A primeira crise moderna de grande escala aconteceu em 1929, com a Grande Depressão. O excesso de crédito e especulação nos mercados levou a uma bolha que estourou, resultando em falências, desemprego em massa e uma recessão global. Em 2008, vimos uma crise financeira ainda mais recente, causada pelo colapso do mercado imobiliário, também alimentado por crédito fácil e a busca por lucros rápidos. O que esses eventos têm em comum? Ambos foram causados por uma excessiva confiança no crédito e pela falta de uma regulamentação eficaz. E o que acontece quando as bolhas estouram? O sistema entra em colapso. Bancos quebram, empresas falem, governos têm que intervir com pacotes de resgates e empréstimos, e, enquanto isso, as pessoas pagam o preço com desemprego e pobreza. Mas aqui está o truque. Após a crise, o que fazemos? Resgatamos os bancos, injetamos mais dinheiro na economia e adiamos o colapso por mais algum tempo. Esse ciclo se repete. Uma crise acontece, e em seguida tentamos consertá-la com mais do que causou o problema, mais crédito, mais dívida. A questão é que, ao fazer isso, estamos apenas adiando a inevitabilidade. Cada crise é uma chamada de atenção, uma oportunidade de reavaliar o sistema, mas em vez disso,
Continuamos a alimentar o ciclo, deixando que as crises se multipliquem. E o que ocorre quando o crédito volta a ser fácil? Novas bolhas começam a crescer, até que a próxima crise chegue. Agora que entendemos a dinâmica de como as crises acontecem, precisamos olhar para um dos principais motores desse ciclo, as dívidas. Como você já viu, quando os bancos emprestam dinheiro, eles estão, na prática, criando mais dívida. O problema é que essa dívida nunca desaparece. Na verdade, a cada crise, ela só aumenta. Como isso acontece? Quando uma crise estoura, os governos e os bancos centrais não ficam parados. Eles entram em ação, colocando em prática pacotes de resgates e incentivos financeiros para salvar o sistema. O dinheiro é injetado diretamente no mercado, muitas vezes por meio de empréstimos ou programas de compra de ativos, como ocorreu em 2008. O que isso gera? Mais dívida pública. O governo toma empréstimos, geralmente do próprio sistema bancário, para financiar esses resgates, e a dívida do país cresce exponencialmente. Mas o mais interessante ou alarmante é que as empresas também ficam mais endividadas. No caos de uma crise, elas recorrem ao crédito para se manterem à tona, e, assim, a dívida privada também cresce. Esse crescimento exponencial das dívidas é o que mantém o sistema funcionando a curto prazo, mas, ao mesmo tempo, torna-o extremamente vulnerável a um colapso futuro. A dívida cresce, mas não há uma solução para ela. E aqui está o ponto crucial. Em vez de quitar a dívida, os governos e bancos centrais optam por adiar esse pagamento, jogando o peso sobre as próximas gerações. Eles rolam a dívida, ou seja, pegam emprestado mais dinheiro para pagar a dívida anterior. O problema é que isso só acumula mais risco. Uma hora, o sistema se torna insustentável, porque as dívidas se tornam tão grandes que o pagamento se torna impossível. E o ciclo continua: mais dívida, mais resgates, mais crises. Agora que você já entende como o sistema bancário global funciona e como as crises se repetem, podemos nos perguntar: por que não conseguimos sair desse ciclo? A resposta está no fato de que, mesmo após cada crise, as soluções que são aplicadas são sempre as mesmas. Elas são superficiais e não enfrentam a raiz do problema. Quando uma crise acontece, os governos e os bancos centrais se apressam para resgatar os bancos falidos, oferecer pacotes de estímulo e reduzir as taxas de juros. Essas medidas podem trazer alívio temporário, mas elas não resolvem o problema estrutural do sistema financeiro. Pelo contrário, adiam a crise para um futuro próximo. É como colocar uma fita adesiva em uma rachadura em um barril que está prestes a explodir. Embora haja algumas propostas para melhorar o sistema, como reformas bancárias e maior regulamentação, essas soluções não tocam na essência do problema: a dependência da dívida. O sistema financeiro global foi construído sobre um modelo que exige crescimento contínuo e criação constante de dívida. E quando essa dívida não pode mais ser paga, a única opção é fazer mais dívidas. O resultado disso é que, ao invés de corrigir o problema, estamos criando uma bomba relógio econômica. Além disso, mesmo quando os governos tentam encontrar alternativas, como políticas de austeridade ou outras formas de controle fiscal, essas medidas muitas vezes acabam agravando a situação, aumentando o desemprego e a desigualdade. Como se já não fosse suficiente, a corrupção e a ineficiência das políticas públicas só pioram o cenário. Por isso, a verdadeira questão é: até quando podemos continuar com esse modelo? Será que o sistema está condenado a falir uma e outra vez, até que um colapso total aconteça? Agora, olhemos para o futuro. O sistema bancário global está em um ponto crítico, e a pergunta é: até quando ele vai durar? A verdade é que estamos caminhando para um momento em que o modelo atual pode não ser mais sustentável. Com as dívidas disparando e as crises se tornando cada vez mais frequentes, o sistema está ficando mais vulnerável e, em certo ponto, inevitável que algo mude. Algumas propostas estão sendo debatidas, como a ideia de criar um novo sistema financeiro baseado em criptomoedas e blockchain. Essas tecnologias têm o potencial de oferecer uma alternativa ao sistema bancário tradicional, desafiando as instituições financeiras centralizadas. Criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, são vistas por muitos como uma resposta ao controle dos bancos centrais e ao sistema de criação de crédito. Elas poderiam reduzir a dependência da dívida e possibilitar um novo modelo de economia digital e descentralizada. Mas será que essa é a solução para o sistema bancário global? Muitos acreditam que não. Embora as criptomoedas ofereçam uma alternativa interessante, elas ainda estão longe de serem sistemas totalmente autossustentáveis. Além disso, a regulação governamental sobre essas novas formas de dinheiro ainda é uma incógnita.
E sem uma mudança estrutural mais profunda, é possível que as criptos se tornem apenas mais uma camada dentro de um sistema ainda dependente da dívida. Outra possibilidade seria uma reforma profunda no sistema bancário, com um maior controle sobre os empréstimos e uma descentralização real do poder econômico. Mas isso exigiria uma mudança de paradigma gigantesca, que, para acontecer, teria que superar imensos interesses financeiros e uma estrutura de poder estabelecida há séculos. Enquanto isso, a realidade parece ser que estamos sendo conduzidos para um futuro onde as crises não serão menos frequentes, mas, provavelmente, mais intensas. Cada novo ciclo de endividamento, seguido de bolhas de crédito e crises financeiras, vai continuar a impactar as economias globais. As gerações futuras herdarão um sistema bancário cada vez mais instável, e as alternativas, embora promissoras, podem não ser suficientes para quebrar esse ciclo. A grande questão é: será que estamos prontos para repensar todo o sistema? Ou vamos continuar a jogar as dívidas para o futuro, aguardando a próxima crise, como sempre fizemos?